perguntar-se. Era evidente que não lhe interessava saber o que eu pensava. Desci e fui ter com o Sr. Ibrahim, que sorria. É como se os focos de luz que incidem nele, naquele momento, aumentassem de intensidade sem que lhes tenham sequer tocado. O ser de palco de Miguel Seabra revela-se ali, nas pausas, nas respirações dadas às palavras. Foi assim que o vimos e sentimos na última vez que apresentou o Sr. Ibrahim e as Flores do Corão, uma peça a caminho das 100 representações. Foi assim que esteve sentado à conversa connosco numa manhã tardia de outubro. O diretor do Teatro Meridional diz-nos que entra sempre em cena com uma sensação de fome. Não quer sentir-se demasiado confortável porque é na possibilidade do erro que caminhamos para dar o nosso melhor. O teatro é despojamento e precisa tão só da generosidade do ator em dar-se aos outros para poder acontecer. A arte do aqui e agora, o seu caráter de urgência diz-nos, não há amanhã. Momo, os teus sapatos não prestam. Eu gosto de nunca ir satisfeito a nível de saciedade física para a cena. Procuro sempre ir com fome para a cena. Sinto-me mais alerta, as emoções estão mais à flor da pele e, portanto, eu consigo, até do ponto de vista técnico, obter mais amplitude e qualidade emocional, do arco emocional. Estou mais despojado frente ao público e sinto-me mais frágil e acho que o ato teatral como ato único, cada dia é único e é irrepetível, tem que ser totalmente verdade. Isso é um clichê, mas é assim que eu sinto. Eu tenho que lá estar inteiro naquele dia com o que sou e com o que não sou, o estômago confortável é o conforto físico do ator, e eu acho que pode-se tornar aborrecido. Eu posso ficar demasiado confiante, posso estar confortável e em palco não gosto de estar confortável neste sentido. Eu tenho que estar numa zona limite para que a minha interação com o público seja ali e naquele momento, e eu estar muito desperto para reagir e interagir com o que se passa na sala, porque o teatro acontece naquele momento. Não há play it again same. Não é isso. É aquele dia com as pessoas que estão na sala, que são sempre as melhores pessoas. O público de cada dia é sempre o melhor público, porque é aquele e não o outro. E eu tenho que ser sempre capaz de fazer o melhor espetáculo conseguir. E a fome não é fome, porque a fome é uma coisa grave, mas utilizando essa imagem permite um despojamento até não só físico, como esse despojamento físico
torna-me mais alerta em termos da alma. Há sempre uma inquietação de entendermos o que a priori resulta de acordo com a nossa experiência de muitos anos, e temos essa percepção, mas a inquietação há sempre um ponto de fuga, em cada posta cênica que fazemos, ou seja, águas que não conhecemos. Apostamos sempre rasgamos para um sítio que nos tira completamente do conforto, e também a percepção, há uma percepção sempre presente de estarmos inseridos numa sociedade que está em constante mudança, e, portanto, esse link direto ao que é que se passa hoje em dia e o que é que queremos contar e que identidade artística é esta, que projeto é este, que texto, onde é que estamos inseridos, que época do ano é que é, que pressuposto é um espetáculo de que escala, que é uma construção a partir de ideias criativas da equipa, ou é um texto dramático com uma estrutura a priorística que sabemos o percurso, ou é uma adaptação de um texto não teatral, como foi o caso do Pedro Páramo, que é um texto brutal, de desafiante. E, portanto, essas nuances estão sempre a acompanhar-nos e a provocar uma constante inquietação, e há uma coisa que é muito importante. Com o tempo ganhas, aprendes truques estruturais para não errares, e nós acreditamos sempre que errar é preciso. Errar é preciso, e, portanto, um dos focos é o risco cego que esteja sustentado numa ideia, numa vontade, num desejo de caminho, de estender fronteiras, e, portanto, está inerente aos nossos processos criativos sempre a possibilidade de falhar, a possibilidade de porque o acertar é perigosíssimo. Os elogios são perigosíssimos, porque acalentam, nós acreditamos que somos bons, e é a morte do artista. E, portanto, há uma inquietação, os processos de construção são sempre com uma vontade muito grande de isto está bem, mas é como a cenoura que está. Nós investimos muito na agricultura biológica
cenouras à frente para ainda não é, e depois com o desenvolvimento dos próprios projetos as coisas têm que tomar forma e vão-se fechando. E existe sempre aquela coisa de, por exemplo, no Pedro Páramo foi um processo construído a partir de muitas improvisações, como eu tive a felicidade, ou nós tivemos a felicidade de trabalhar com uma equipa de 7 atores fantásticos, claramente acima da média, humana e artisticamente, as improvisações resultavam sempre em cenas, material muito interessante. E houve um tempo, houve uma altura que eu tive que, esse é o meu papel também como encenador, tomar decisões de isso é muito interessante, mas não pode ser. Portanto, voltando ao início, as coisas vão-se desenvolvendo por tentativa-erro, tentativa-acerto, não ter medo de falhar, não ter medo de acertar, ter a coragem de tomar decisões, ter a capacidade de perceber que aquela cena era melhor, mas dentro do todo não encaixava tão bem e, portanto, este diálogo sempre com as opções, que aqui no Teatro Marginal fazemos muito em equipa, é muito estimulante e eu acho que é uma maneira que nós encontramos intuitivamente de não adormecer criativamente, ou seja, haver sempre estímulos constantes. Em muitos processos fazemos um sistema de criação e de organização e de levantamento do espetáculo e da estrutura, o processo de funil. Ao princípio vale muita coisa dentro do universo que se pretende e, portanto, muita imaginação. A Marta Carreiras imagina muitos cenários impossíveis. A Natália Luísa também é uma profissional das ideias e eu também não me coíbo de inventar e, portanto, vale muita coisa. E depois, com o caminho as coisas vão se materializando necessariamente, porque se houver texto de palavra, as palavras, o verbo tem uma força dramática e materializa em si. A palavra tem cores, tem formas, tem estruturas, sugere caminhos. E, portanto, desses cruzamentos das ideias, das vontades, em que estádio criativo é que eu estou, em que estádio humano é que a equipa está, como é que está o universo, como é que está Portugal, como é que está o mundo. Isso tudo vai condicionando as ideias e definindo, principalmente no funil, percebe-se nos primeiros 15 dias o que não é, o que fica de fora. E depois, encontrando essa autoestrada, que ainda é uma autoestrada larga, onde cabem muitas possibilidades,
mas é uma autoestrada que vai de Lisboa a Madrid, não vai para o Porto, nem vai para Bragança, nem vai para Faro. É numa determinada direção. Neste caso para o Oriente. Para o Oriente. Voltar-se para o Oriente, orientar-se é voltar para o Oriente, de onde vem a sabedoria. Por isso é que eu também, e nós no Marinal temos um fascínio, uma atração pela influência cultural que vem do Oriente. Bom, mas dizia-te eu que essas coisas, esse funil as coisas vão se definindo e depois há timings para fazer as coisas. Há a inequívoca e indispensável participação dos atores, porque os processos do teatro meridional são sempre processos criativos onde o ator é como o elemento indispensável, o único elemento indispensável no processo de comunicação teatral, do nosso ponto de vista. Eu trabalhar com o ator A é completamente diferente de trabalhar com o ator B. Portanto, são processos em que os atores, na sua humanidade, na sua qualidade artística, contribuem decisivamente para o resultado final. A palavra, o verbo tem muita força e eu entendo que um dos grandes desafios na criação teatral é, como não podia deixar de ser, é a qualidade da comunicação que se estabelece com o público. E através da palavra, a palavra vai-te direcionar a percepção necessariamente com um filtro cognitivo, ou seja, uma percepção racional da vida e do que se está a passar ali. E eu entendo que isso é perigoso e limitativo. Limita o arco geral da percepção. A comunicação tem que ser inteira e a percepção cognitiva que te leva a palavra não só liga-te muito ao cotidiano, porque é fala, é cotidiana, como limita a comunicação à própria realidade individual do espectador. Eu entendo aquela palavra com o código que eu tenho para descodificar a vida através da comunicação verbal. E isso é muito limitativo para o objeto comunicante. E através dessa percepção, deste entendimento que eu tenho da palavra, eu gosto de trabalhar a palavra e independentemente de sempre fazer um trabalho de análise dramatúrgica e de significado e de significantes e tudo o que envolve a percepção de um texto, eu gosto de trabalhar a palavra. No passo seguinte é entendê-la vibratoriamente. Ou seja, independentemente ou em relação direta com o significado do verbo, como é que eu, em palco, trabalho aquela palavra de forma à vibração da palavra
poder comunicar mais além da percepção cognitiva. Nós temos um espetáculo que estreou em Cabo Verde em 2007, que se chama Contos em Viagem Cabo Verde, que é um monólogo da Carla Galvão e acompanhada pelo músico Fernando Mota, os dois intérpretes de exceção, completamente dois intérpretes fora do comum. E é 1 hora de texto e música. E quando fomos ao FITEI, Festival Internacional de Teatro de Marionete de Expressão Ibérica, no Porto, em 98 ou 99, 2008 ou 2009, quando saímos, no fim do espetáculo, estavam 15 estudantes gregos que estavam no Porto a fazer Erasmus. E eles esperaram, que nós ainda demorámos algum tempo a desmontar, e, portanto, esperaram por nós, porque tinham uma vontade muito generosa em comunicar-nos que não tinham entendido nada, mas tinham compreendido tudo. E, portanto, é por isso que eu também gosto muito de trabalhar com música, porque a música tem está mais perto da universalidade de compreensão universal, não é? Tem uma linguagem menos complicada, muito mais subtil, muito mais abrangente, e rege-se por aquele sistema vibratório de vibração. E eu, também com a palavra e também com os corpos, um dos desafios que eu persigo sempre é conseguir que os espetáculos tenham um gráfico de entendimento e de comunicação essencialmente vibratório, através de pulsações, através de ritmos, através de pausas, que a pausa, não há nada como uma boa pausa. Porque o segredo do teatro ou da comunicação teatral, para mim, não se passa no palco, nem se passa na plateia. Não é essa a questão. É a questão do in-between, é entre o palco e a plateia, é entre mim e ti que está o basilis da questão. Como é que eu, agente comunicante, e tu, agente receptor, criamos aqui uma ligação tendo funções diferentes, e, portanto, o que me interessa sempre é descobrir como é que eu preencho este espaço que vai de mim até ti. Este espaço vazio, ora criando vácuos, ora criando uma grande avalanche, mas é este espaço que é, para mim, onde se passa o mistério do teatro e onde se pode criar a grande magia, é através da dinâmica. Como é que eu intervenho nesse espaço?
onde tenho que ter sempre onde tenho que ter sempre uma humildade muito grande. É aí que se passa tudo e, portanto, tem que haver sempre um respeito, uma atenção, um cuidado, uma coragem, um não medo de interferir nessa zona sagrada para mim. E por isso é que se falha muitas vezes. Às vezes falha-se menos, e eu gosto muito de uma frase do Beckett, aquela famosa frase do Beckett que também me conduz muito, é falhar mais vezes, falhar melhor. Isto é brutal. Tenta falhar melhor, que é o oposto da sociedade atual, que é tens que acertar. Se não acertares, és um falhado. E nós nunca acertamos. Nós andamos... se acertássemos, não estávamos aqui. Não precisávamos estar neste plano do mundo. E, portanto, esta cultura do falhar dentro desta percepção filosófica e conceptual alimenta muito os processos de trabalho no teatro meridional. Acho que tudo faz sentido. A diversidade social é tão grande, cultural é ainda maior, e nós andamos todos à procura de nos reproduzirmos e de sobrevivermos. Há milhões de formas teatrais e cênicas. Eu entendo que nos 22 anos que eu tenho de profissional de teatro, e são sempre essencialmente ligados ao caminho, ao percurso do teatro meridional, entendi sempre através das mais diversas formas cênicas entendi sempre o processo de comunicação na horizontal, ok? Há um palco e há uma plateia. E essa horizontalidade também porque eu acho que o ator, enquanto agente comunicador, é um privilegiado, porque pode funcionar na horizontal, mas pode e deve, e penso que tem de, mas isso é uma percepção pessoal, tem de manter um elo de ligação sempre com a vertical. E, portanto, digamos que
o ator pode funcionar em 3 dimensões. Na horizontal, veiculando o espetáculo enquanto personagem, enquanto performer. Na vertical, enquanto homem, enquanto ligação com o céu, para que o canal espiritual esteja sempre ligado, porque é fundamental na comunicação com o espectador. E digamos que a personagem comunica na horizontal, o homem comunica na vertical e o ator faz a ligação destes 2 eixos. Eu acredito que temos que tentar criar uma ligação com o plano espiritual de cada espectador individualmente. É por isso que eu acho que cada espetáculo é irrepetível e é sempre... todos os espetáculos são sempre muito, muito, muito exigentes para os atores. Porque eu tenho que estar disponível e concentrado para não me distrair, para não ter medo de me perder. Por outro lado, tenho que abranger e controlar o arco total do espetáculo, nas suas diferentes fases de comunicação. Por outro lado, tenho que ter a certeza de que não tenho a certeza de não falhar. E tenho que conseguir criar sempre um fio invisível de comunicação com o plano espiritual de cada espectador. Sempre. É por isso que eu digo que o mais difícil no teatro, e mais especificamente ser ator, são os primeiros 80 anos. E depois admito que será ligeiramente mais fácil. Ser ator é muito complexo. Tem todas estas variáveis, e depois mais o texto, mais a contracena, mais o uso dos figurinos, a relação com o cenário, a linguagem da luz, quantos espectadores estão na sala, que dia é da semana, como é que eu acordei nesse dia, como é que eu estou na minha vida, se tenho problemas pessoais na vida ou não, como é que eu estou de saúde. Isso tudo está diariamente, o ator tem que diariamente gerir esse todo de informação, essa amálgama de emoções e de coisas práticas, e ao mesmo tempo eu tenho que ser diariamente capaz de esvaziar o copo para me dar todo o inteiro a cada público. Pronto, porque o público que vem quinta-feira tem o mesmo direito, ou o mesmo dever de receber o melhor espetáculo. Eu não acredito no melhor espetáculo é sábado. Sábado é que é bom, é que é o fim da semana, a sexta e sábado devia-se ver o espetáculo. Não acredito nada disso.
Cada dia é o melhor. E é por isso é que às quartas-feiras, no Teatro Meridional, os atores ensaiam sempre à tarde. Ou seja, aquecemos a máquina para que quarta-feira é 100%. É o melhor espetáculo. Sabes porquê, Cláudia? Eu tive o privilégio de passar por uma experiência muito forte, que é um AVC. Eu estava, dia 26 de maio de 1995, estava a montar um espetáculo no Teatro Municipal de São Luís, em Lisboa, e ao meio da tarde, ao fim da tarde, estávamos a fazer luzes, eu estava perto da mesa de luz com o técnico e virei-me para o técnico e disse: estou-me a sentir mal, acho que vou desmaiar. E deitei-me no chão e perdi os sentidos. Fiquei em coma porque me arrebentou uma veia na cabeça. E, portanto, esse espetáculo já não fiz. Daí que não há amanhã em teatro. Não há. Amanhã, hoje não foi tão bom, amanhã é que vai ser melhor. Não. Isso não existe em teatro. É o que tu conseguires fazer no próprio dia, que é o espetáculo. E que és tu como ator. E, portanto, é 100% diariamente. Em teatro não há amanhã. Amanhã não existe. A partir do momento em que eu percebi que estava mentalmente com capacidades de percepção da vida e concretas e definidas perto do padrão que eu reconhecia como sendo normal, é claro que o meu treino como ator foi determinante para o meu processo de recuperação. O treino, a disciplina, os vários estímulos que eu tinha arquivado como mecanismos de abordagem da vida, de percepção e de descodificação. Eu sempre tive uma percepção física e da fisicalidade muito boa. Sempre fiz desporto toda a vida e inclusive com as fisioterapeutas e com a minha fisioterapeuta de eleição, que é a Cristina Soares, que é a melhor fisioterapeuta neurológica portuguesa. Sempre trabalhámos muito em equipa, ou seja, tu cá, tu lá. Não era uma pessoa a mexer no meu corpo, eram duas pessoas a trabalhar num corpo de uma delas com essa percepção e, portanto, desde sincronizarmos a respiração na fisioterapia, como a percepção dos próprios movimentos integrados, sempre foi ainda hoje ela me chama para conversar com
com algumas pessoas que têm AVCs para tentar incentivar e modelar. Também fiz procurei sempre muito medicinas alternativas, acupuntura, shiatsu, ayurvédicas, alimentação, sempre muito ativo nessa procura e claramente que tem uma influência grande da minha experiência no teatro. Eu apercebo-me de que não consigo separar o teatro da vida, ou seja, é um todo integrado. Ser ator para mim não é uma profissão, é uma opção de vida. É uma opção de vida que eu tenho que cuidar, ou seja, eu quando vou para palco, não vou para palco só às 9h30 da noite, eu vou para palco desde que acordo. Já sei que o arco do dia acaba ali e, portanto, tenho que fazer uma gestão integrada, se quiseres, do meu dia. E com o AVC também toda esta experiência holística, se quiseres, foi determinante para a minha recuperação. E continua diariamente. Eu digo que o AVC foi um privilégio no sentido extremo de que felizmente mantive a minha percepção do mundo e a minha percepção sensorial e afetiva não sofreu dano e tive a oportunidade e ainda tenho a oportunidade diariamente de lidar com limites e entendo que os limites, mais a mais, eu tendo tido a opção de trabalhar nesta via criativa, eu usando o meu corpo como elemento preponderante de trabalho, ao ser-me imposta uma limitação grave, isto cria-me logo uma tensão muito oportuna e radical. É como é que tu sais daí? Tens que tomar uma opção e a opção não é fácil de tomar. Continuas, não continuas? Como é que continuas? Tens coragem para continuar? Achas que vale a pena? Para baixo de todos os santos ajudam, mas para cima é mais desafiante e motivante. E eu optei por continuar, eu sou Capricórnio também, continuar a subir a montanha, não obstante os obstáculos. E portanto, um privilégio, não no sentido otimista da palavra, mas no sentido de
fui encostado de uma maneira violenta à parede e tive a oportunidade de decidir o que é que eu fazia com essa espada que me estava a encostar à parede. E há uma aprendizagem diária que requer uma disciplina, que requer alimentares uma atitude, desenvolveres mecanismos de percepção e de antecipação das situações da vida e continuares. No hay camino, caminante, el camino se hace al andar. E que é um poema que me é também muito caro. Fazendo uma ponte com arte de palco, há dois conceitos, duas frases, dois pressupostos que me acompanham muito no fazer teatral ou no estar no teatro e no estar na vida, que para mim há uma mistura aqui subtil. Eu separo muito bem a área profissional da área pessoal, mas tem pontos evidentes e não concebo de outra maneira, que é uma frase da encenadora francesa Ariane Mnouchkine, do Théâtre du Soleil, que ela diz que o teatro é a arte do aqui e agora, ok? Não há antes nem depois, é aqui e agora. E juntamente com o conceito budista da impermanência, ok? No fim do dia de hoje, amanhã eu serei o Miguel com o que se passou para trás. E, portanto, mantendo uma identidade ou um padrão reativo, tanto a nível emocional como a nível racional, eu não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo quando acabarmos esta entrevista. E, portanto, isso tem que estar muito presente em cena. Talvez através destes pressupostos todos, deste conjunto de ideias e de sensações que acredito a verdade se estabeleça em palco. Porque a verdade não é uma coisa, não é um pilar de cimento, é uma vara de bambu. É sempre a vara, mas oscila com o vento. Não deixa de ser a verdade. Não passa de verdade a mentira, mas não é rígida. O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão foi o espetáculo que a Natália Luísa e eu decidimos que escolhemos para ser o espetáculo simbolicamente comemorativo dos 20 anos do Teatro Meridional. É um ator e um músico.
os elementos preponderantes do caminho do Marginal. A arte de palco manifestada através do ator e o acompanhamento sonoro ao vivo. Também porque é uma história fascinante de um encontro de duas pessoas em estágios de vida diferentes, um jovem e um senhor em idade maior, e portanto é um encontro de pessoas. Também porque essas pessoas provêm de culturas diferentes. Toda a peça tem um gráfico emocional extremo que contém encontros com a morte, com a sexualidade, tem viagens, tem um ensinamento, se quiseres, iniciático do Sr. Ibrahim ao jovem Momo, atravessa toda a Europa do Sul, portanto meridional. Tem um multiculturalismo. O Teatro Meridional já esteve presente em 20 países dos 5 continentes. Já trabalhamos vamos a caminho dos 200 atores que já trabalharam connosco e de 9 nacionalidades. Portanto, todo este conjunto de fatores faz do Sr. Ibrahim e as Flores do Corão um texto que tem muita ligação com a história do Teatro Meridional e do percurso do Teatro Meridional. A religiosidade que atravessa o espetáculo lá está o sentido de procura da identidade. O que é que nós fazemos aqui? Qui facciamo noi qui? Que é não só o título do primeiro espetáculo, como é uma questão que eu coloco sempre quando começa um trabalho. O que é que eu estou a fazer aqui? Quem sou eu? Quem sou eu? Para onde é que vou? Para onde é que quero ir? Com quem estou? O que é que se passa no mundo à minha volta? O que é que eu estou a fazer aqui? Para que é que esta peça serve? Também a oportunidade de eu voltar a palco, porque nestes 22 anos como profissional, principalmente devido ao AVC, só fui a palco 7 vezes, ok? E portanto eu quero muito, porque me sinto ator das minhas 3 ou 4 áreas ou 5 de atividade. Eu sou ator e portanto tenho que periodicamente alimentar esse lado. E portanto o Sr. Ibrahim e as Flores do Corão, que é um texto magnífico, que faz parte de uma trilogia sobre as religiões do Erich Emanuel Schmidt. Quando eu li, acho que em 2007, li-o de um trago só, porque é
um romance muito pequenino, uma história, é um conto, quase. Aquilo passou-me, as palavras passaram por mim adentro e eu percebi que eu queria fazer esse espetáculo, tinha que fazer esse espetáculo, porque há uma coisa que no teatro é fundamental: urgência. Tu tens que ter urgência e uma vontade absoluta e uma necessidade de contar aquela história. É isso que também eu acredito que faz a diferença nos espetáculos. É urgência, que isto tem um link muito delicado com o amor. É urgente o amor. E, portanto, estava a dizer, a premissa de estar em palco, para mim, tem a ver com uma necessidade não só física como espiritual também. Até a identidade é-me devolvida, a minha identidade como pessoa, bastante quando estou em palco, no processo de comunicação. O processo de dar é sempre um processo de receber. O Sr. Ibrahim diz uma frase que é fantástica, que é: o que dás é teu para sempre, o que guardas está perdido para sempre. E pronto, estar em palco para mim é uma dádiva, e o Sr. Ibrahim e as Flores do Corão, que vamos a caminho dos 100 espetáculos, das 100 representações, também é uma viagem constante e permanente, onde a minha atenção é palavra a palavra, respiração a respiração. Eu estou sempre na iminência de poder falhar. E isto é um desafio extraordinário. E tu podes-me perguntar, mas ao fim de quase 100 espetáculos, como é que tu renovas a vontade? Como é que podes estar a dizer isso, que não acredito que se possa falhar? Não acredita que é sempre, quase sempre, como se fosse muito perto da primeira vez. Oh, Cláudia, as pessoas vêm ao teatro para quê? Para ouvir histórias. Para ouvir histórias. E as pessoas deslocam-se de sua casa para virem à melhor sala de espetáculos do Poço do Bispo, se for o caso, para ouvir uma história. Ou seja, tu, ao mesmo tempo que as pessoas são livres de vir ou não vir, as pessoas, ao virem, incute em mim uma responsabilidade social de nós temos que estar muito agradecidos quando pessoas se deslocam para nos verem, não é? E esse agradecimento remete-me a mim para lá está, o que faz chama não é qui. Remete-me a mim, obriga-me a diariamente estar a calibrar as minhas opções.
e as opções do Teatro Meridional enquanto projeto maior que engloba várias pessoas. Porque, sendo eu e a Ana Luísa também a cara do Teatro Meridional, o Teatro Meridional tem uma equipa base que é completamente indispensável ao bom funcionamento de toda a estrutura. E o teatro é uma arte coletiva. Eu acho que estamos a atravessar um momento histórico em que, inevitavelmente, têm que cair muitas máscaras sociais, porque já não há espaço ao nível da inteligência e do estádio em que está a humanidade para mentiras e para escamoteações e para trafolhices da identidade. É uma questão de aceitação do outro tal como ele é, que não é fácil, porque muitas vezes eu tenho dificuldade em aceitar-me a mim próprio como eu sou, ou nas minhas diversas nuances mais desequilibradas, e, portanto, mais difícil é, muitas vezes, aceitar o outro na sua diversidade. No palco, quando se fala em personagem, quando se fala em máscara, quando se fala em viabilizar um determinado texto segundo uma determinada figurino, nós não nos podemos esquecer que o ator é um ser de uma generosidade ímpar. É por isso que é muito delicado fazer ensaios abertos, mostrar às pessoas os processos de criação, porque é de um despojamento. Um ator, quando está no processo de procura, é de uma beleza comovente. O palco é um espaço de não máscara, com todas as máscaras que se possam ter. E do meu ponto de vista e da minha sensibilidade como criador, eu procuro isso também com os atores com quem trabalho. Construamos máscaras que são viabilizadas por identidades únicas e que o resultado lhes tenha que alimentar a alma e o espírito e o corpo e a vida e a experiência e a emoção. E em todo este conjunto, este pacote, a fragilidade do processo de comunicação tem que se estabelecer sempre. Olha, necessariamente eu sou um homem integrado na sociedade e que penso a sociedade como um todo e tenho
uma implicação social proativa. Ou seja, o artista que é em mim vive também de mãos dadas com o homem que é em mim. E necessariamente a minha maneira de estar no teatro comporta essa consciência social. E eu assumo isso frontalmente e diretamente. Mas o artista tem que ser livre. E isto é tão delicado quanto importante. Eu tenho que manifestar-me através da minha veia artística de uma forma livre e independente. Para quê? Para poder continuar o caminho. O Sr. Ibrahim e as Flores do Corão é uma peça sobre o islamismo, mas muito mais do que sobre o islamismo, é sobre a humanidade. É sobre a humanidade. E o José Mário Branco, que trabalhou num determinado projeto com o Teatro Meridional, disse uma coisa que me ficou para sempre, que me encaixa muito bem na minha percepção de teatro, teatral e de comunicação e de estar em palco e de ser artista. Independentemente da capacidade da sala de onde tu estiveres a atuar e independentemente da quantidade de público para que estejas a atuar, um ator, um artista comunica sempre com a humanidade. Eu não comunico só para as pessoas que enchem esta sala do Teatro Meridional. Eu, em palco, comunico com o todo. Ok? Isto é muito evidente para mim e muito crucial. Isto tem a ver com eu, para conseguir fazer isso, que não é fácil, tenho que ser independente de todas as ideias e todas as influências. Eu tenho que conseguir criar em mim uma capacidade de autonomia de pensamento e de liberdade de criação para trabalhar os projetos que trabalho, independentemente do que quem quer que seja diga. E isto é muito difícil. Vivemos em sociedade e somos constantemente influenciados e temos a nossa fragilidade e as nossas fraquezas e as nossas imperfeições. E, portanto, alimentar esta inquietação, este estado de alerta, pressupõe uma coragem que nem sempre consegue estar em forma. O islamismo é uma religião antiquíssima que assenta em pilares de
um grau de espiritualidade profundíssima. Mais a mais, o Sr. Ibrahim é um muçulmano sufista. E o sufismo ainda mais tem a ver com encontrares dentro de ti mesmo o Deus que há em todos nós. Nós olhamos para os radicais do Islão como não olhamos para o radicalismo ou as maldades execráveis que a Igreja Católica, que o cristianismo faz constantemente. E, portanto, também por essa diversidade, por essa ligação ao Oriente, por essa ligação a uma cultura que não nos é diretamente próxima, recaiu a escolha do Sr. Ibrahim e as flores do Corão. Todos somos agentes políticos quando agimos sobre a sociedade. Uns mais ativos, mais conscientes, mais organizados, mais implicados do que outros, mas quando vais para palco, vais discursar, sempre. E às vezes discursas para a percepção racional, outras vezes para a emoção, outras vezes para o abstrato, outras vezes de intervenção claramente política, outras vezes a percepção cognitiva que está enraizada em nós, os porquês, na cultura europeia velha, ainda mais, às vezes há pouco me preocupo com o cognitivo, pouco me preocupo se tu percebeste os porquês. Repara, um espetáculo que fizemos, o Al Pantalone, que é baseado também em técnica de comédia dell'arte, que tem um texto, um autor contemporâneo, Mário Botequilla, que é um texto em que ele descobre genialmente que os antagonistas da comédia dell'arte, os grandes rivais, eternos rivais, o Doutor e o Pantalone, descobrem que juntos, que se juntarem, independentemente de serem inimigos e rivais, juntando-se, podem roubar mais e melhor do que cada um para seu lado. E é um texto claramente político. Claramente, tem uma intervenção assumidamente no plano estético, no plano artístico, está montado numa estrutura de comédia dell'arte e com as personagens e com 4 atores magníficos também, que eu tenho muita sorte em trabalhar com atores sempre acima da média, independente e plasticamente é belíssimo. E, no entanto, a mensagem principal é muito política. Contra estes
gente má, mentirosa, que rouba. Nós estamos metidos atualmente no meio disso tudo, não é? Além disso, é um espetáculo, para além da mensagem assumidamente política, é dedicado ao Américo Rodrigues, que foi de 2008 a 2005 a 2013 diretor artístico do Teatro Municipal da Guarda e foi despedido, Cláudia, foi despedido por telefone por um senhor que se chama Álvaro Amaro, que é do PSD, que é atualmente o presidente da Câmara Municipal da Guarda. Foi despedido por telefone. Isto é é execrável, não tem nome para isto. Isto é gravíssimo, toda este grupo político que agora está no poleiro está a atacar a dignidade, está a pisar no essencial que há que preservar sempre, é a dignidade do outro. E portanto, isto para dizer que há nos projetos do Teatro Meridional há várias vias de estar, mas há sempre uma intervenção, são sempre interventivas, ou seja, a mensagem não se faz um espetáculo só por fazer um espetáculo ou só, é para uma necessidade, é para não se planta flores só para ter. Tu plantas uma árvore, uma flor e tens que regá-la, alimentá-la e tem um objetivo, que é florescer. Eu tenho uma especificidade particular. Provavelmente sou o único ator do mundo que é coxo, maneta, careca e do Belenenses. Sabes que ser do Belenenses, eu sou do Belenenses desde o dia em que nasci, acaba por, ao longo da minha história, eu percebo que acaba por me caracterizar também subtilmente, que é, eu nunca fui daquelas equipas que potencialmente podem ganhar. O Belenenses potencialmente às vezes ganha, e é uma alegria forte, mas potencialmente não é um clube de campeão. E por isso, na escola, eu era o único das classes do Belenenses, portanto, eu sempre fui um outsider competitivo, embora tenha uma vertente competitiva também, assumida. Eu sempre... E o meu pai diz que ser do Belenenses é gostar de desporto por amor. E esta frase poética e romântica também, eu acho que me acaba por estar no sangue. Nunca fui de grandes rivalidades e desportivas, embora gosto muito de futebol e muitas vezes recorro
a linguagem futebolística para em conversas com os atores, para definir ou falar de um espetáculo, ou de um ensaio, ou de motivação, e uso de frases como na relação com o público, porque a relação com o público é sempre um confronto, não é? Não tem que ser uma guerra, não é uma guerra, mas é um confronto de energias. Nós queremos passar determinada mensagem e, portanto, temos que ler como é que essa mensagem é recebida e eu que tenho muita experiência de itinerância, porque tenho, efetivamente nestes 20 anos já percorremos muitos países e muitas cidades e localidades de Portugal, e eu procuro estar sempre atento às reações do público para estudar a qualidade da comunicação de cada espetáculo. Uso, dizia-te, frases como termos como pressão alta, estarmos em cima do público, distribui jogo, tranquilos, portanto, isso só para dizer duas, em termos de linguagem que eu às vezes utilizo tenho aqueles, os atores, uns atores ofereceram-me aqueles quadros que os treinadores têm com um palco e com bonequinhos com ímã para eu explicar movimentações. Sabes? Porque há uma geometria inerente, porque isto tudo está no mundo, há uma geometria inerente às marcações e as transições, os planos de transição, as esperas, as pausas, as suspensões, são tudo fazem parte de um código maior, se quiseres, que tem a ver com cada espetáculo e com o processo de comunicação do espetáculo. Tanto tenho conversas individuais com os atores como com o grupo e, portanto, tenho algumas afinidades futebolísticas com o processo de treino futebolístico. Sim, assumidamente. Outra coisa que eu acho importante é eu interesso-me por astrologia e através desse desenvolvimento desse estudo gosto sempre de saber o signo e as principais características dos mapas astrais de cada ator para qualificar a minha relação individual, porque as pessoas são todas diferentes. A astrologia contém em si um código específico e para pessoas diferentes, formas de comunicar diferentes. Embora eu procure que o conteúdo seja o mesmo, mas por assim dizer, rapidamente, um receptor balança com características essencialmente venusianas, é completamente, em princípio, diferente estruturalmente
do que um receptor leonino, com um sentido de identidade muito solar. E, portanto, ou um pisciano que tem um radar emocional fantástico e que isso lhe dá também uma fragilidade e uma dispersão que, e, portanto, a forma de comunicar, o meu sensor de sensibilidades também é influenciado necessariamente por esse meu lado de interesse na astrologia. Ou seja, por mim, como um todo.